Bom, quem está no lugar dele agora? Eliseta Paiva Ramos, é a subprocuradora que assume amanhã a PGR como interina. E a gente já teve outros episódios, né, de os interinos ficarem por mais tempo, né, até o presidente escolher alguém e essa pessoa ser submetida à avaliação do Senado. Bom, quem é Eliseta? Eliseta é vice-presidente do Conselho Superior do Ministério Público Federal. Ela tem uma ótima relação com Augusto Aras, essa proximidade com Aras. Integrantes do Ministério Público, ouvidos pelo UOL, relataram que ela mostrou independência como corregedora-geral do Ministério Público e que deve ter uma atuação técnica no comando da PGR. A subprocuradora ganhou destaque recentemente, no entanto, por criticar o serviço de motoristas da Procuradoria. Um dia ela estava sem motorista e ela falou, agora vou ter que pegar um Uber, vamos até assistir esse trecho. Nós vamos ficar com transporte assim? Cada vez que eu pedir um motorista, no dia seguinte vai ser uma dolorosa interrogação, ele vai ou não, eu que vou ter que ligar para cá, eu vou ter que pegar o Uber, como é que vai ser isso? Não tem um motorista responsável? Será que quando a gente ligar, eles não podem passar o nome e o telefone do motorista, pelo menos para a gente exigir o comparecimento? E... Ai, Cláudio Couto, tem que pegar o Uber para ir dar aula? Que absurdo pegar um Uber, né? Não tem um motorista que vai te buscar o pessoal. Foi para cima dela com isso. E teve também um outro ponto aí na história da subprocuradora, que é o fato de ela ter assinado uma nota de apoio à nomeação de Sérgio Moro ao Ministério Público, ao Ministério da Justiça, em 2018. O documento foi assinado por 150 procuradores, entre elas ela, com elogios, falando da contribuição dele ao Brasil e que ele merecia realmente ser ministro. E aí, o que esperar dela como interina? Olha, precisa ver quanto tempo, Fabiola, primeiro vai durar essa interinidade, né? Porque o presidente Lula já declarou que não tem pressa aí para a indicação de quem venha a substituir o Augusto Aras, e aí, consequentemente, também a procuradora interina. Então, é claro que se ela tiver muito tempo de interinidade, a gente pode ter um comportamento que vai poder ser aferido com mais clareza, né? E parece que ela é um pouco ambivalente, né? Ao mesmo tempo que teve essa proximidade toda com Aras, tem aí talvez essa peculiaridade, né, que você apontou, esse incômodo com ter que esperar o motorista e não chamar Uber. Eu prefiro ir de metrô logo de uma vez, que é mais fácil. Mas, enfim, talvez ela não tenha um metrô perto da sua casa em Brasília, aí fica mais complicado ir para o trabalho dessa outra maneira, tem que esperar realmente o motorista da Procuradoria-Geral da República. Mas, enfim, voltando ao que realmente importa. Olha, é difícil saber, né? Porque, como eu falei, ela tem posições um pouco ambivalentes ao longo do tempo. Em certos momentos, ela se mostra mais descolada dessa postura do grupo do Aras, né? Não tem a mesma postura, por exemplo, da Lindor Araújo, que era o lugar-tenente do bolsonarismo dentro da Procuradoria-Geral da República, fazendo par ali com Aras, né? Mas em outros momentos, enfim, revela uma proximidade muito grande com ele. Como a gente tem uma mudança de governo, né? Ela não me consta que seja exatamente uma bolsonarista, mas alguém desse grupo do Ministério Público ao qual Aras pertence de forma mais ampla, talvez ela toque apenas de forma um pouco mais burocrática a PGR desse período de eternidade. Pelo menos isso é o que se esperaria, né, de alguém na situação em que ela se encontra. Agora, se você me permite só fazer um acréscimo em relação àquele comentário do ministro Gilmar Mendes no Twitter, né? Olha, é bom lembrar que o Gilmar Mendes também não é um ministro do Supremo que prima exatamente pela coerência das suas posições ao longo do tempo, né? Agora se tornou um mordaz crítico da Lava Jato, né? Tenha criticado ali, como ele falou mesmo nessa postagem, a criminalização da política, mas foi ele que decidiu monocraticamente lá atrás, quando o Sérgio Moro vazou criminosamente, né, aquele grampo feito sobre a presidência da República, vazou aquele grampo que sequer já poderia ter sido feito, não poderia mais, por ordem do próprio Moro, ainda mais grampinha de uma autoridade com um foro especial, que é o caso da presidente da República, e a partir dali ele, eu diria, sepultou, né, com essa liminar que ele concedeu, impedindo que o Lula pudesse, por exemplo, ser nomeado ministro-chefe da Casa Civil, que era a intenção do governo naquele momento, sepultou de vez o destino do então governo Dilma. Esse mesmo Gilmar Mendes que, de repente, se torna um ardoroso crítico dessa mesma Lava Jato em prol da qual ele trabalhou naquele momento, né? Foi aquele que também tinha uma posição em relação à cassação de uma chapa e quando foi o julgamento da chapa Dilma Temer, mudou de novo
radicalmente de posição, né? Inverteu, deu um salto mortal, inverteu a posição. É exatamente surpreendente esse tipo de elogio, né? Não, não me parece que é tanta sabugice como no caso do Dias Toffoli, né, que tem essa outra postura que eu apontei, mas é oportunismo político também. Ou seja, é essa tentativa de certa forma, ao elogiar o próprio Aras, defender as suas próprias posições. Né? Essa investida que ele tem feito contra qualquer tipo de tentativa que faz a Polícia Federal, que faz o Ministério Público, de, por exemplo, investigar de forma efetiva figuras fortes da República. Veja-se, de novo, uma adesão monocrática tomada pelo ministro Gilmar Mendes, as duas decisões, né, tomadas em sequência relativamente à investigação sobre o Arthur Lira, né, daquelas provas que a Polícia Federal foi pegando, a Polícia Federal foi pegando lá em Alagoas, né, de figuras ligadas a Lira, até encontrar um livro caixa lá que tinha indicações de pagamento a ele, e nesse momento remeteu o processo para o Supremo Tribunal Federal, já que chegou naquele momento de forma clara numa figura com foro especial com a presidente da Câmara, mas o que o Gilmar Mendes fez anulou tudo desse processo, né? Ou seja, isentou o Lira de qualquer responsabilidade e, claro, por tabela, todos aqueles que trabalhavam para ele, que não tinham foro especial, que estavam envolvidos nessa operação ali, o que tudo indica criminosa, de malversação de recursos públicos na área da educação. Esse é o Gilmar Mendes, então a gente não pode muito se surpreender com esse tipo de elogio que ele faz ao Aras, está também no cardápio do ministro do Supremo. Bom, quem vem para o lugar, né? Lula tem sido pressionado nessas nomeações, então além da PGR, tem também o Supremo Tribunal Federal, e esse com mais força ainda na pressão para que Lula escolha uma mulher, e uma mulher negra, né? Ontem Lula descartou essa história de gênero e raça como critérios para a indicação de um ministro do Supremo Tribunal Federal. E falou também que não tem angústia nenhuma para divulgar um novo nome e que tem várias pessoas na sua mira. O critério não será mais esse. Eu estou muito tranquilo, por isso que eu estou dentro. Eu vou escolher uma pessoa que possa atender aos interesses e expectativas, sabe, do Brasil. Uma pessoa que possa servir o Brasil. Eu vou escolher. Já tem várias pessoas em mira. Já tem várias pessoas. Não precisa perguntar essa questão de gênero ou de cor. Sabe, eu já passei por tudo isso. No momento certo, vocês vão saber quem que eu vou indicar. E eu pretendo indicar a pessoa mais correta que eu conhecer e a pessoa que eu tenho mais fé de que vai ser, sabe, uma grande pessoa na Suprema Corte, que é isso que o Brasil está precisando.